Ida e Lilith Clawthorne, duas das bruxas mais poderosas de Boiling Isles. Irmãs que um dia foram melhores amigas, mas acabaram trilhando caminhos opostos. Desde o início é perceptível que a relação entre as duas tem uma grande importância para a série. Mas o que realmente me intrigou sobre elas foi que, considerando o quão rápido o enredo se desenvolve em The Owl House, eu admito que fiquei um bom tempo sem entender que raios de caminhos essa relação iria tomar. Porque, mesmo uma delas sendo uma criminosa extremamente procurada e a outra líder do Coven do Imperador, durante a maior parte do tempo, a rixa entre elas parece só uma rivalidade comum entre irmãs. Foi realmente só no final da temporada, quando nos é revelado o maior mistério que a série apresentou até agora, que eu realmente entendi o motivo desse desenvolvimento e por que isso fez com que as pessoas tivessem emoções tão conflituosas sobre a relação entre as duas, principalmente sobre Lilith. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou Nathan Belliene e bem-vindos ao Clube de Livros de Azura. Aviso rápido, esse vídeo vai conter spoilers de absolutamente toda a primeira temporada. Vamos começar com Ida, a Mulher Coruja. Nosso primeiro contato com ela no episódio Uma Bruxa Mentirosa e um Guardião, na verdade é bem interessante porque ela definitivamente não parece uma personagem confiável. E de fato, durante boa parte do tempo, ela realmente não é. Mas a questão é que nesse episódio em especial, ela parece o tipo de personagem que passaria a perna em alguém a qualquer momento. Talvez até mesmo uma vilã disfarçada. You're not going anywhere. Ida conta que a coroa de King, que supostamente devolveria seus poderes como Rei dos Demônios, foi roubada e guardada em um campo de força pelo qual apenas humanos são capazes de passar. Então ela pede ajuda para Luz. Bom, na verdade a humana é praticamente obrigada, já que Ida detém o portal de volta para o reino humano. Então, Luz entra no campo de força e descobre que a tal coroa, na verdade, é um brinde de fast food e não tem absolutamente nenhum poder. E apesar disso a princípio fazer com que Ida pareça ainda mais questionável, esse é justamente o momento em que suas motivações começam a fazer sentido para nós. Oh, look at us, Luz. King and I don't have much in this world. We only have each other. So if that dumb crown is important to him, it's important to me. Besides, us weirdos have to stick together, you know? E foi nesse momento também que eu entendi que Ida com toda certeza não era uma vilã. Mas o fato dela, mesmo que brevemente, parecer alguém que pode causar problemas para Luz foi provavelmente proposital. Porque é basicamente a visão que os membros do Coven do Imperador e outros personagens têm dela. Uma bruxa selvagem que contraria as regras. Um problema para o funcionamento do sistema de Covens em Boiling Isles. E quando uma pessoa está acostumada a ser julgada por seguir seus próprios princípios, ela obviamente não vai confiar em qualquer um. Claro, isso não significa que não tenha sido ruim ela mentir para Luz, mas considerando a forma como ela e King vivem, às margens da sociedade, não seria surpresa se ela acreditasse que Luz talvez se recusasse a ajudar se soubesse que a coroa era apenas um objeto simbólico. Mas como nós já sabemos, não é isso que acontece. Luz acaba se unindo aos dois para aprender magia, esperando que Ida seja sua mentora como em uma boa história de fantasia. E novamente as nossas expectativas são quebradas. Ida é absolutamente qualquer coisa, menos uma mentora como as das histórias de fantasia. Durante metade da temporada, ela não tem o menor interesse em ensinar magia para Luz. E a maior parte das vezes em que ela tenta, bem, ela é péssima. E claro, ninguém ali entende bem a forma de Luz fazer magia. Mas sendo Ida a autodeclarada bruxa mais poderosa de Boiling Isles, eu acho que todos nós esperávamos um pouco mais dela nesse sentido. O fato é que ela pode ser uma péssima mentora de magia, mas ela é uma mentora incrível quando se trata de ensinar Luz a ser a bruxa que ela quer ser, e não seguir o modelo limitante criado pelo Imperador Belus. Who's a true witch? These suckers? According to them, that means being in a coven, but I never joined one and I'm better than all of them combined. You gotta be your own witch. My own witch. Eu quero abrir um rápido parênteses para recomendar o vídeo Ida, a Verdadeira Bruxa, no canal da Juliana Corner, onde ela também fala sobre como Ida se opõe ao sistema, e faz uma ótima analogia entre ela e as bruxas reais do nosso mundo. Mas voltando, essas lições que ela ensina para Luz foram provavelmente coisas que ela precisou aprender sozinha na vida.
Quer dizer, a gente já sabe que, mesmo na época de escola, Ida não era muito de seguir regras. Então, quando Luz demonstra interesse em aprender magia em Hexside, a bruxa imediatamente repudia a ideia. Mas ao mesmo tempo que não quer ver sua aprendiz em uma escola que segue os ideais do Imperador, ela entende a importância de deixar que a humana siga o caminho no qual acredita. Afinal, essa é a única forma dela se tornar sua própria bruxa. I'm trying to protect her. Hexside chews up anything unique and spits out bland mush. But that's my beef. Does she need to draw her own conclusions? E é por isso que ela toma uma decisão que, ironicamente, é uma das atitudes que a torna uma grande mentora. Ela passa por cima do próprio orgulho e admite não ser a melhor pessoa para ensinar magia para Luz. All I know is you taught me and I turned out just fine. I gotta get that girl into school. E esse é um ponto importantíssimo em seu desenvolvimento. Claro que Ida quer que Luz siga seus passos, que vá contra as regras impostas, mas ela não pode obrigá-la a tomar essa decisão, porque se fizesse isso, ela estaria só seguindo a mesma linha do sistema que ela tanto odeia. Então, no episódio Aqui se planta, aqui se colhe, ela decide tentar convencer o diretor Bump a deixar que Luz entre para a escola. E ele concorda com certa facilidade, com a condição de que Ida conserte todos os problemas que ela deixou para trás durante seus estudos em Hexside. E foi um bocado de coisa. Mesmo assim, ela aceita, porque sabe o quão importante isso é para Luz, e está disposta a fazer tudo possível para que a humana possa trilhar o caminho que escolher. E bom, sendo alguém que vive fora da lei e tendo que se esconder constantemente daqueles que querem detê-la, Ida não parece ser alguém que se apega muito fácil às pessoas. E é por isso que, por mais que não seja uma grande surpresa, é muito interessante ver o quanto ela se importa com a Luz. Luz, you always go overboard and I end up bailing you out. Now, what's the fun in watching a kid get eaten by a monster if it's my kid? Enquanto na maior parte do tempo ela é bem despreocupada com os problemas, quando se trata de Luz, ela se torna bem protetora, quase que como uma mãe coruja. Entendeu? Mãe coruja. Tá bom, parei. O fato é que só isso, na minha opinião, já torna a Ida uma personagem muito interessante e com um desenvolvimento bastante promissor na série. Mas bom, tem um ponto extremamente importante sobre ela que eu ainda não citei aqui. E se você já assistiu a série, provavelmente sabe bem do que eu tô falando. No episódio A Invasora, depois de Ida desmaiar de cansaço por ter usado muito de sua magia, o demônio Snaggleback invade a casa da coruja, e Luz e King precisam enfrentá-lo sozinhos. Ou pelo menos é isso que eles pensam. Até que King percebe qual é a verdadeira ameaça ali. I was wrong the whole time. That's no Snaggleback. That creature is... Ida? Aprendendo seu primeiro feitiço, Luz consegue deter Ida em sua forma demoníaca, e com a ajuda de um elixir, ela volta ao normal. E é então que nós descobrimos o segredo da bruxa. When I was younger, I was cursed. I don't know exactly how it happened. All I know is that if I don't take my elixir, well, that's why people call me the Owl Lady. E pelo fato dela nunca ter contado sobre isso, nem mesmo pro King, que vive com ela sabe-se lá há quanto tempo, dá pra imaginar que esse seja um tópico delicado pra ela. Na verdade, essa não é a única coisa sobre a qual Ida não fala. Apesar de às vezes ficar um pouco nostálgica, ela não conta muito sobre seu passado, ou sobre sua família, e eu acho que esse é um bom ponto para começarmos a falar de Lilith. Nós a conhecemos no episódio Clã Venção, quando ela é apresentada como a líder do Coven do Imperador. Então, quando descobrimos que ela é a irmã mais velha de Ida, não é difícil imaginar que existem conflitos entre elas. Mas como eu falei antes, a princípio esse conflito parece só uma rivalidade. E bom, essa rivalidade chega ao ponto em que as duas tentam disputar até mesmo quem tem a melhor aprendiz. Chega a ser hilário, porque as duas parecem até crianças quando tentam superar uma outra. E quando se trata de Lilith, que é a líder do Coven mais cobiçado por todos, a princípio eu achei bem estranho que ela às vezes parecesse tão imatura. Ela não apenas perde totalmente seu ar de seriedade em suas disputas com a irmã, como também não parece ter receio em colocar um glifo do Coven de construção em Emmet e roubar no duelo bruxo só pra ver sua aprendiz derrotar a de Ida.
E claro, Ida também trapaceia em qualquer coisa que tiver chance. Mas aqui a questão é, Lilith só queria se sentir vitoriosa, e isso foi motivação suficiente para ela usar Emmett sem se importar que suas ações poderiam afetar a autoestima da garota. E como eu disse, essa é uma atitude um bocado imatura e questionável, o que a princípio parece estranho vindo de uma personagem que teoricamente deveria demonstrar seriedade para os outros membros de seu coven. Mas na verdade, isso tudo faz muito sentido. Calma que eu já vou chegar lá. Na verdade, a rivalidade das duas reflete um pouco o quanto elas se importam com a opinião uma da outra. Elas competem para ver quem é a melhor bruxa e a melhor mentora, mas elas não querem se provar para mais ninguém. E um episódio que nos mostra isso é Razão e Insensibilidade, quando Lilith resolve ir atrás da Flor da Eterna Juventude para levá-la para o Imperador. Ma'am, shouldn't we be searching for the Owl Lady to join the Coven? Remember that whole plan? My sister's curse has left her frail. She'll still be here when we get back. Ida também resolve tentar conseguir a flor para diminuir os efeitos da maldição, mas fica claro que ela também quer provar para a irmã que ainda é uma bruxa poderosa. Mas o fato é que, apesar das brigas, o que Lilith realmente quer é convencer a irmã a se tornar parte do Coven do Imperador. Ela acredita que aquele é o caminho certo a se seguir, e que se voltar contra o sistema de Covens é um erro. E mais do que isso, ela acredita que o Imperador Belos pode curar Ida de sua maldição. Passando brevemente pelo episódio Cuida da Minha Vida, quando Luz está no corpo de Ida após um feitiço maluco, nós descobrimos que a bruxa já quis fazer parte do Coven do Imperador. Então, no fim, o que Lilith realmente quer é que as duas possam seguir o sonho de infância juntas. E ela é uma personagem muito moralmente questionável, que às vezes toma decisões terríveis para conquistar seus objetivos, como eu vou citar mais pra frente. Mas mesmo assim, ela não quer forçar sua irmã a seguir aquele caminho. Ela quer convencê-la. Oh, great. You gonna cart me away to the Coven now, are you? Not now, because I want to give you a chance to join on your own. A relação das duas pode ser uma grande disputa durante a maior parte do tempo, mas elas se importam uma com a outra e, a princípio, realmente parece que elas jamais fariam algo que machucasse uma outra. Até a gente chegar no episódio Agonia de uma Bruxa. Nele, Luz vai ao castelo do Imperador em uma excursão dos alunos de Hexside. Ao mesmo tempo, a paciência do Imperador com a demora de Lilith para capturar Ida está cada vez mais curta, e ela se vê sem escolha. Então, ao encontrar a humana no castelo, Lilith toma uma decisão um bocado extrema. Stay away! If you touch us, Ida will come after you so fast! That's the plan. Lilith rapta a Luz como uma forma de atrair Ida, cuja maldição já está em um nível bem forte, enfraquecendo-a. Mesmo assim, furiosa, Ida enfrenta a irmã numa cena de batalha épica. E sabendo que poderia ser derrotada, Lilith usa a Luz como escudo, arriscando a segurança da humana. Porque alcançar seus objetivos é mais importante para ela do que as possíveis consequências. E a gente percebe isso com muita clareza quando o maior mistério da temporada finalmente é revelado. You always thought you were better than me, that I could never beat you in anything. I am better than you! Then why were you so easy to curse? E descobrir que sua irmã é a culpada por algo que a machucou tanto, obviamente afeta a Ida. Ela acaba usando o restante de sua magia para salvar Luz, desistindo da liberdade que ela tanto batalhou para manter, porque ela encontrou algo mais importante pelo qual lutar. Ida, stop! You'll run out of magic! It's my power, kid. And before you showed up, I spent my whole life wasting it. Então, ela é capturada pelo Coven. E é só no episódio final da temporada, Young Blood, Old Souls, que Lilith entende o erro que cometeu. Taking her to the healing ceremony? I will not be healing her. But you promised me. Don't be so naive, Lilith. This is the Titan's will. E é justamente por ser uma pessoa ingênua que Lilith provavelmente se tornou a escolha perfeita de Belos como líder do Coven, porque foi graças a isso que ele conseguiu manipulá-la por tanto tempo, da mesma forma como a bruxa fez tantas vezes, sem se importar com ter que enganar alguém para isso, sem se importar com ter que arriscar alguém para isso, sem se importar em trair a confiança de alguém próximo a ela. Lilith usou as pessoas ao seu redor para conquistar seus objetivos, sem perceber que estava sendo usada da mesma forma. Então, quando Luz invade o conformatório para resgatar Ida, Lilith se une a ela para ajudar.
Ela conta que ela e Ida eram muito unidas no passado, mas quando se alistaram para o teste de admissão no Coven do Imperador, descobriram que havia apenas uma vaga. Lilith, mesmo sendo a mais velha, sabia que não poderia ganhar, já que Ida sempre foi mais forte que ela. É então que ela decide recorrer à maldição, para enfraquecer a irmã e vencer. E eu entendo que ela acreditava que duraria apenas um dia, mas saber que ela tomou uma decisão dessas para passar por cima da irmã, pra mim, só torna ela uma personagem ainda mais moralmente questionável. Mas no momento da batalha, Ida desiste de seu sonho, deixando a vaga para a irmã. Bem, nós sabemos que ela realmente mudou de ideia sobre querer fazer parte do Coven, mas sinceramente, eu não acho que foi nesse momento. Ida é uma personagem bastante confiante em si mesma. Ela segue as próprias convicções, mesmo que isso signifique ter que viver batendo de frente contra as normas. Lilith, por outro lado, é tão insegura que chegou ao ponto de amaldiçoar a irmã para conseguir conquistar seu sonho. Eu acho que, na verdade, Ida desistiu da batalha porque sabia que conseguiria lidar com a frustração melhor do que a mais velha. E qual foi então o verdadeiro motivo para ela começar a repudiar o sistema de Covens? Bom, eu imagino que a gente deve descobrir isso na próxima temporada. Eu espero que sim, porque a gente definitivamente não teve flashbacks o bastante dessas duas. Enfim, Lilith então ajuda Luz a resgatar Ida, e acaba sendo banida do Coven por isso. E então, Lilith toma uma decisão que, mesmo sendo custosa para ela, pelo menos diminui o dano que ela causou. Ela divide a maldição de forma que Ida pode retornar à sua forma verdadeira. Porém, sua vesícula biliar para de funcionar e ela não é mais capaz de fazer magia naturalmente. E Lilith também acaba sendo enfraquecida pela maldição. Então agora, nós vemos a mentora se tornar aprendiz. It's okay. I can teach you what I know, and what we don't know, we can learn together. E isso muda completamente a dinâmica dos moradores da Casa da Coruja. E ao mesmo tempo em que eu tô incrivelmente ansioso para ver Luz e Ida aprendendo magia juntas, eu também me pergunto como elas vão se proteger estando na mira de Belos. Porque Lilith e Ida, antes muito poderosas, agora não estão mais tão aptas para lutar como antes. Outra questão que quebrou minhas expectativas é que tudo indica que Lilith vai viver junto com o nosso trio principal agora. Em um concurso de desenhos no Reddit, a criadora da série, Dana Terrace, se disponibilizou para fazer uma ilustração para o ganhador. E eu não sei se eu posso colocar a ilustração aqui no vídeo, então o link para ela vai estar na descrição. Mas ela basicamente mostra Lilith tentando tirar os pelos de King de suas roupas recentemente lavadas. Ou seja, uma cena cotidiana que é bem conhecida por quem tem animais que soltam muito pelo. Então, considerando essa imagem, pra mim já é quase oficial que Lilith vai fazer parte da Casa da Coruja a partir de agora. E eu fico pensando, como isso vai funcionar? Provavelmente vamos ver muitas outras brigas entre as irmãs Clawthorne. O que eu mais quero ver, porém, é como vai acontecer a redenção de Lilith. Porque, sinceramente, ter dividido a maldição com a irmã não me parece realmente o bastante para reparar todos os erros que ela cometeu no passado. Mas, principalmente, eu quero muito saber como vai ser a relação inicial entre ela e Luz. Porque, bom... Lilith. She cursed Ida. She captured her own sister. She is the worst. I ever see her again? Pois é, mas eu vou deixar para falar melhor disso na análise dela. Agora, me conta você, o que você achou desse final e da nova dinâmica que provavelmente vamos ter na segunda temporada? E sobre Lilith, acha que ela pode ter um bom arco de redenção? Conta aí nos comentários. E como sempre, seu like e inscrição são apreciados e me ajudam muito a continuar criando conteúdo por aqui. É isso, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!